O Jornal do Estado recebe hoje a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela, também filha da ex-governadora do Ceará, Isolda Sela. Secretária, muito obrigada por estar aqui. Eu vou chamá-la às vezes de secretária, porque no jornalismo a gente tem esse hábito de chamar as pessoas pelo último cargo que elas ocuparam. Vocês vão ver que às vezes eu vou chamar de secretária, às vezes eu vou chamar de Luísa, faz parte, tá? Secretária, muito bem-vinda aqui ao Jornal do Estado, né? É uma alegria recebê-la, tá? Eu que agradeço, Kelly, pelo convite, pela possibilidade de vir aqui, né, conversar um pouco com você. Tá bem. Nós vamos falar de política, claro, mas eu queria que você, por favor, começasse dizendo pra gente quem é a Isolda Sela, para além de ser filha da ex-governadora Isolda, quem é a Luísa Sela, para além de ser filha da Isolda Sela, né? Bom, eu sou formada em psicologia, né? Eu me inicio o meu envolvimento tanto com o trabalho em política pública, como também em política, ainda na faculdade, né? Então, apesar da minha formação em psicologia, eu nunca tive uma atuação clínica na psicologia aplicada. Eu sempre trabalhei no campo de políticas públicas, na área da saúde pública, na área da assistência, política de direitos humanos. Então, sempre fui muitos anos do núcleo de psicologia comunitária, que trabalhava nessa perspectiva mais pública, não é, dos serviços públicos, da oferta da psicologia, ajudando, inclusive, a refletir sobre a entrada desse profissional nesse campo, né? E ainda é muito carente, assim ainda, como a medicina, né? Isso, Você vê exatamente. Os médicos, né, quando terminam ali o período de 6 anos, pouquíssimos vão ali para a atenção primária, né, para a saúde. Exatamente. Então a né? gente refletiu muito sobre isso, né? Sobre inclusive uma característica mais elitista da psicologia, né? Que as clínicas psicológicas em geral inacessíveis para a população, né, mais de baixa renda. Então como que os serviços públicos de saúde, de assistência, de educação deveriam incluir no rol das suas ofertas também o serviço de psicologia, né? E qual era a necessidade também de redimensionar essa profissão para essa outra realidade, né? Uma profissão que surge muito inspirada ali nas experiências norte-americanas, então transitava muito sobre isso, e no movimento estudantil. Então fui tanto do CA de Psicologia, Centro Acadêmico de Psicologia, como também fui do Diretório Central dos Estudantes por duas gestões, e pude, exatamente nesse período, claro que tinha uma inspiração e uma convivência com o mundo político, principalmente por conta do meu pai, né, que foi filiado ao PCdoB, que era filiado ao Partido dos Trabalhadores, que é filiado até hoje ao Partido dos Trabalhadores, que foi o primeiro partido que eu também me filiei, né, mas fui me envolver diretamente como participante ativa e começando a construir o meu caminho dentro desse espaço nesse momento, né? Então, foi quando me filiei ao PT, comecei a participar dos movimentos de juventude, né? A primeira gestão ali da Luisiânia, a gente participou muito, né? Tanto da campanha, como também da construção das políticas de juventude, porque fazíamos parte desse movimento dentro do PT, né? Do Festival Latino-Americano da Juventude, a própria pensamento sobre o Cuca, as praças da juventude, porque foi um momento também no governo Lula que se iniciava a falar sobre a política de juventude. Então isso estava muito relacionado com o movimento estudantil. Então eu inicio aí esse meu gosto, né, e essa minha caminhada, né, de conhecer as pessoas, de me relacionar com os movimentos sociais e também com os movimentos culturais. Isso exatamente. Como é que foi sua entrada? Em que ano? Quando nós estávamos ainda no DCE, o reitor na época era o Ícaro, que infelizmente ficou pouco tempo, porque faleceu, né, de forma súbita. Nós apresentamos a proposta do Festival UFC de Cultura. E o Ícaro topou a ideia, e a gente, junto com o Paulo Mamed, que na época era coordenador de comunicação da universidade, construímos o primeiro Festival UFC de Cultura, que depois entrou para o calendário da universidade, se transformando depois na ideia do Corredor Cultural do Benfica, né, que o Custódio agora, inclusive, redimensiona a ideia do corredor, tanto para uma ativação cultural, como para uma transformação física, né, da reitoria até a Estação das Artes. Então, esse é um momento onde eu começo a me relacionar com os movimentos culturais e com essa prática da produção cultural, né, dos artistas, dos agentes culturais da cidade de Fortaleza e também do estado do Ceará, porque é quando o UFC amplia também, né? Cria seu campus em Sobral, cria seu campus no Cariri, que depois vira o UFCA, mas no primeiro momento era um campus da Universidade Federal do Ceará. E no movimento estudantil a gente também criava núcleos nesses outros locais.
E o próprio festival também acontecia nesses outros locais, né? Isso por um lado. Por outro lado, no campo da saúde coletiva, da saúde pública, que foi ali também um lugar importante para o início da minha trajetória, inclusive para o meu início de estudar gestão pública. Eu começo a estudar gestão pública no campo da saúde, que é um laboratório, uma experiência incrível e que eu acho que inspira muito, inclusive, agora no momento que a cultura está discutindo o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, tinha muito a relação entre saúde popular, saúde coletiva e os movimentos de cultura popular. Então, também começo a me relacionar com esse campo dos direitos humanos, e aí quando eu vou para o CUCA, eu trabalhei um pouco mais de 2 anos numa rede CUCA, aí pronto, aí eu encontro essa transversalidade, né, entre direitos humanos, cultura, saúde, educação, que aí firma a minha trajetória nesse campo de construção de políticas públicas de cultura, e aí até agora, desde então 2013 ali, me tomou, né, assim, como um campo que eu me encontrei e encontrei uma possibilidade também de construir essas interseções, porque eu acho que a cultura possui uma transversalidade muito interessante, apesar de ter uma dimensão própria, né, da política pública de cultura, da política para as artes, mas ela se encontra muito, né, e aí de lá para cá construí toda essa na Rede Cuca, depois no Instituto Dragão do Mar, Instituto ECO em Sobral, que eu passo um pouco mais de 2 anos por lá, no Centro Cultural Bom Jardim, né? E depois na Secretaria da Cultura, junto com o Fabiano, agora já na segunda gestão do Camilo, né? E sou convidada, então, pelo governador Eumano para assumir a titularidade, com muito orgulho, fiquei esse tempo aí contribuindo com a cultura do nosso estado. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Você tem uma trajetória muito forte, né? Tanto ali no movimento estudantil quanto na cultura, e de repente, entre aspas, né, você se torna a secretária, eu não sei dados, mas deve ser talvez uma das secretárias mais novas em termos de idade que a gestão estadual teve, né? Como é que foi isso? Eu disputava com o Ariel. Com o Ariel? O Ariel também, acho que ou é da minha idade ou é um pouco mais novo. Tem quantos anos? Eu tenho 37. E aí, como é que foi essa sua chegada lá no governo ali, ainda quando estava com o Piúba encabeçando a pasta, né? Já existia essa discussão sobre você entrar como secretária? Como é que não, isso, na verdade, porque eu começo a construir, né, de uma forma mais direta essa relação com o governo do Estado, do ponto de vista do pensamento da política pública de cultura, ainda em 2014, na primeira campanha do então agora ministro, né, Camilo Santana, onde a gente tem uma ideia de criar um comitê da cultura. Então, eu, junto com o Tiago Santana e com outras pessoas, né, que na época já trabalhavam, já faziam parte desse movimento da produção cultural, da gestão cultural aqui no estado do Ceará, a gente cria, dentro da estrutura da campanha do Camilo, um comitê específico para discutir, para articular, para formular e para demarcar politicamente a importância da cultura, né, dentro do pensamento sobre o estado do Ceará. Então, em 2014, a gente cria esse comitê, e esse comitê ele tem exatamente esse objetivo de articular o campo cultural do estado do Ceará. Então, tanto em Fortaleza, mas também fizemos várias caravanas por todas as regiões do estado, né, tanto formulando um programa de governo, formulando um capítulo do programa de governo voltado, né, ali para as políticas culturais, mas envolvendo as pessoas da cultura, da arte, nesse movimento político de pensar o estado do Ceará e, claro, dentro de uma afirmação para a própria possível gestão do Camilo, porque na época ele era um candidato, a importância que a cultura teria dentro dessa gestão. E esse movimento foi muito importante. Um pouquinho, você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, dentro do escopo de gestões estaduais do Ceará, por mais que o governo Cid, por exemplo, tivesse essa sinalização para o campo progressista, esse movimento nunca havia, da cultura nunca havia sido tão forte. Né? Exatamente, foi exatamente um pouco por isso, né? Na verdade, o movimento cultural ele vinha ali de um movimento de articulação e de crítica. Depois o governador Cid, né? Ele faz um investimento importante ali na cultura, no final, na reta final ali da sua gestão, mas em um momento político você lembra complexo dessa relação entre o PT, o PDT, né, ali, então a gente entendeu que a criação do Comitê da Cultura, ele tinha várias importâncias, né? Tinha importância de dentro da campanha do Camilo, articular o campo
cultural, que aí tem transversalidade com todo esse campo dos direitos humanos, com as universidades, né? Com o campo que defende e articula políticas afirmativas, com movimentos sociais. Então, o Comitê da Cultura acabou sendo um espaço importante para... Ele ficava ali na Praia de Iracema, o Comitê Central ficava na Sebastião de Abreu. Isso é um dragão ali, né? Exatamente. Então ele criava também uma outra centralidade de articulação na cidade, o que era importante, um outro perfil, né? Exatamente, né? E ele foi importante também nessa afirmação, com a vitória do Camilo, a afirmação da importância da política cultural na gestão do Camilo. O governador Camilo ele faz uma gestão relevante nesse campo cultural, apesar dos desafios, principalmente da segunda gestão, que foi atravessada por um desmonte federal e por uma pandemia e uma crise também forte na segurança pública. Você lembra que o segundo governo do Camilo foi marcado por várias crises, mas mesmo assim, né, o Camilo, ele, enquanto governador, tem uma crescente, por exemplo, de investimento, sai ali de 70 milhões, 80 milhões, termina o seu último governo com um orçamento executado para a cultura de 294 milhões. Que a gente pode ainda achar pouco, porque principalmente nós que somos militantes do campo queremos sempre mais investimentos, mas quando você compara com outros estados, quando eu vou para fora, reuniões dos secretários de Estado, que a gente afirma que o orçamento do Estado do Ceará para a cultura é próximo de 300 milhões, as pessoas ficam impressionadas porque tem uma, né, uma relevância muito significativa, né? Então, fortaleceu a política de fomento, ampliou a rede de equipamentos, né? O Camilo é o governador que começa a construir equipamentos fora do circuito Fortaleza, então constrói equipamentos no Sertão Central, no Cariri, né? Se compromete com políticas importantes, então reposiciona a importância da cultura dentro do pensamento e do desenvolvimento do Estado, e sem dúvida essa articulação política que foi feita nas duas campanhas, porque na segunda campanha do Camilo também nós fizemos o comitê, né? Então eu fui secretária executiva do Fabiano, né? E obviamente tive ao longo desse processo, né, das duas gestões, das campanhas. Na campanha do Eumano eu tive um papel importante também na construção do plano de governo e numa articulação também do campo cultural, né, que a Ixauí estava junto, né, o João, o Tiago, o Fabiano e todas essas pessoas, né, a Helena. Então a gente tinha ali um grupo, né, que articula esse setor em Fortaleza e no Ceará, e fui convidada, então, dentro dessa construção dessa liderança, para assumir a titularidade da pasta, né, e é um grande orgulho e um grande desafio, né, então, mas assim, um desafio que sempre exerci com muita alegria, né, por gostar. Eu gosto de gestão pública, gosto de políticas públicas, né, gosto de perceber que as coisas são possíveis de acontecer, né, e quando você tem ali uma liderança, né, no meu caso o governador Eumano, o próprio Camilo, né, que compreendem, que apostam, né, que com todos os desafios de um Estado ainda com muitas dificuldades, né, básicas como o Ceará, mas acreditam que a cultura pode ser essa via, né, inclusive de ajudar no desenvolvimento econômico do nosso Estado, né? A cultura também gera riqueza, gera trabalho. Então assumi essa titularidade e conduzi até ali, né, o período que me descompatibilizei, né, com essa licença, e a Gessilda, que estava já comigo como secretária executiva, passa a responder pela pasta, aí aguardando essas definições desse momento político eleitoral que a gente está vivendo, né? Nós vamos já para essas definições, vamos já falar dessas definições, mas antes eu queria tocar no assunto que é um pouco delicado, mas eu não posso deixar de perguntar, né? Nós tivemos neste primeiro semestre o vazamento de um vídeo. Sim. Em que, né, você aparece com umas falas que desagradaram parte da classe política. À época você se manifestou, né, me parece, dizendo que não foi nesse tom. Isso. Enfim, eu queria que você falasse o que aconteceu, se naquela circunstância, de repente, você não avaliou que a sua fala pudesse ser, como você mal defende, interpretada, né? Enfim, porque isso passa também pelo desafio do gestor, claro, né, de saber o que falar, né? Me fala, por favor. Primeiro que eu acho que a gente vive num momento, né, assim, já na última campanha, já nesse último período, eu acho que agora isso se intensifica, inclusive com a chegada de uma forma mais forte da inteligência artificial, muito desafiadora para o mundo político, para a gestão pública, né? E na verdade, eu acho que para todas as pessoas que têm uma visibilidade pública. As redes sociais, elas chegam com muitas potências, mas também com muitos desafios
para o campo da discussão política. Inclusive desafios ligados à produção de notícias falsas, né, a distorções daquilo que aconteceu na realidade, né, e também algo que me preocupa muito, a superficialização dos debates. Né? Então você passa você passa a mobilizar a opinião pública a partir de pequenos fragmentos que, para além, muito menos preocupado com a discussão real de uma pauta e de uma agenda, estão muito mais preocupados em gerar engajamento, em gerar likes, em gerar, né? Porque isso acaba, em certa medida, se convertendo ali em votos, por exemplo, ou, né, ou na fragilização ou fortalecimento de uma figura pública. E eu acho que esse debate precisa ser enfrentado, né? Assim, acho que a gente precisa, né, a gente não pode deixar que um lugar como as redes sociais prejudique a qualidade do debate público, né? E por vezes seja tão violento com figuras públicas. E aí faço aqui um pequeno parêntese de que as mulheres em geral sofrem mais, né? Você vê, por exemplo, o que aconteceu com a trajetória política da Manuela Dávila, né, que deixa a política Foi morar fora. por não suportar mais os ataques que foram feitos a ela, a filha, né? Então, um primeiro Maria preâmbulo. Maria do Rosário também muito. Eu em 2017 naquela circunstância do caso em que a filha fez um vídeo, né? Não tem limites, né? Assim, não tem limites. Eu acho que isso precisa ser na cultura. Nós estamos num momento, né? Assim, de muita potencialidade para a política pública de cultura. Saímos de um momento muito difícil, né, para um momento muito potente. A gente tem uma possibilidade, eu costumo dizer que a gente tem uma janela de oportunidade importante até 2026, que se o campo cultural brasileiro souber aproveitar, eleva o patamar da política pública de cultura no Brasil. Né? Nós temos um presidente que tem falado muito em cultura, né, tem garantido ali, mesmo com todo o desafio que tem sido, né, a sua gestão, controle fiscal, corte de gasto. Os próprios ministros da economia. Os próprios ministros, exatamente. E ele, o que a gente sabe é que eles, não mexa aqui nesse dinheiro da cultura, porque isso foi uma conquista do setor. Eu não vou se referindo aos investimentos da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional de Blanc, que descentralizam 3 bilhões de reais por ano para a cultura brasileira. Para além disso, o Ministério da Cultura, né, sob a liderança da ministra Margarete, tem também tido avanços importantes no fortalecimento institucional da política cultural, com a criação do Sistema Nacional de Cultura, que é o SUS da cultura, né? Agora aprovou, o presidente Lula sancionou, inclusive, semana passada, o marco regulatório do fomento, que é como se fosse a lei de licitações para o campo cultural. Então, conquistas ou lutas históricas de 20 anos estão virando realidade agora. E uma das discussões importantes que a gente precisa fazer é sobre o sistema de financiamento à cultura. E quais são as ferramentas, as estratégias, né, que precisam ser criadas para isso. Porque hoje o que o campo cultural tem é edital, que foi uma conquista importantíssima, porque desmontou uma prática que havia no campo da cultura, que era a política de balcão. Então, quem tem acesso ao secretário, ao governador, ao prefeito, conseguia apoio para o seu projeto. Quem não tem, não tinha caminhos republicanos, digamos assim, de disputar ali e acessar um recurso. Então, os editais eles foram uma conquista muito importante, mas eles não podem ser a única. Nós temos um campo extremamente diverso, com uma diversidade de manifestações, com uma diversidade de tipos, tipologias. Você tem desde grandes produtoras a artistas que estão iniciando, você tem mestres da cultura popular tradicional, a grandes companhias de teatro, de dança, né, produção de... Isso não pode ser tratado de uma forma pasteurizada. Né? E o recorte que foi na ocasião, nós estávamos reunidos com dirigentes municipais de cultura, então não era uma discussão com a classe artística, era uma discussão com os dirigentes municipais, e nós estávamos exatamente refletindo sobre o desafio de diversificar as formas de investir na política pública de cultura. Para mestre da cultura popular tradicional, por exemplo, será que não é um benefício, né, por toda a complexidade que é o acesso a essas pessoas, né, para as grandes produtoras, será que não é crédito? Né? Então, assim, e aí eu fiz um pedaço de uma fala minha que foi o edital, mais ou menos assim, né, que o edital não pode ser a única via
de financiar a política de cultura, porque ele não garantirá salário para os artistas. Os artistas não têm uma vida digna, e continuei mas cortaram essa parte. Então, isso pode ser mal interpretado, como se eu estivesse dizendo que como se eu estivesse ali me posicionando que o edital não é importante, ou que a secretaria não tem que fazer edital, ou estivesse justificando algum tipo de atraso, né, que acontecia na secretaria com relação à execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Né? Então, mas na verdade não era isso. E eu reafirmo, eu até brinco depois, né, a gente conversando, quantas vezes for necessário. Porque, de fato, a própria dinâmica do edital, o edital ele é sazonal. Eu lanço o edital, mesmo que eu lance o edital todo ano, que eu torne super eficiente, ele é sazonal, ele não é para todos. Ele seleciona alguns. Então, isso não é suficiente para criar uma dinâmica em um campo que gere trabalho, que os trabalhadores e trabalhadoras tenham salário todos os meses, a conta chega todo mês. Então, assim, você precisa complexificar um pouco mais isso e criar outras estratégias para que você consiga ter, durante todo o ano, emprego, salário, trabalho, riquezas para as pessoas, para os trabalhadores, tanto os artistas, mas os técnicos, os produtores, as costureiras, os staffs todos que fazem parte disso, né? Inclusive o desenvolvimento de políticas, por exemplo, de proteção social e previdência. Você tem um exemplo, por exemplo, na França, de que você tem o intertemporadas. Então, eu sou de uma companhia de teatro, e essa companhia de teatro se apresentou 3 vezes, 4 vezes em um semestre, por exemplo. Né? Eu estou aqui dando... No segundo semestre, que está entre as temporadas, ela tem um benefício público. Ela recebe como se ela recebesse ali um benefício público entre esse período de uma temporada e outra. Então, nós tivemos uma lacuna na política cultural entre o final do segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma já fragilizou um pouco, o segundo governo Dilma já não teve governo, não é? Temer não teve política cultural, Bolsonaro eu não preciso nem dizer. Então a gente teve uma lacuna aí de quase 10 anos. Foram 10 anos sem conferência, por exemplo. A gente não pode repetir o que estava acontecendo há 10 anos atrás. A gente precisa atualizar essa política para esse novo tempo, inclusive inovando nas ferramentas, nas formas. No mundo digital, o mundo digital que na pandemia, muitas pessoas foram salvas de depressão porque conseguiam acompanhar atividades artísticas. Não dá mais para pensar, né, a política cultural hoje sem as plataformas. Sim, claro. Né? Então, foi um pouco sobre isso a fala, e por isso que eu disse que saiu do contexto, porque parecia que eu estava debochando da classe artística. Então, era isso que eu ia falar. Quando, na verdade, eu estava convocando aos municípios cearenses, porque isso é uma outra coisa. Esperar que o governo do estado, por mais comprometido que seja, vá conseguir atender a todas as necessidades do campo cultural do Ceará é uma falácia. O secretário ou a secretária de cultura, o governador ou a governadora que disser isso, não vai estar sendo verdadeiro, e isso na cultura e isso em todas as áreas. A gente vê, por exemplo, o sucesso da política educacional no Ceará. Uma das grandes questões é exatamente a colaboração com os municípios. É a política de cooperação com os municípios que faz com que a política educacional do Ceará consiga atingir os níveis que ela atinge hoje. A mesma coisa acontece na saúde, na assistência e na cultura. Então, eu estava, na verdade, a gente estava reunido ali com mais de 160 municípios. Era convocando aos municípios de que eles precisavam se responsabilizar por desenvolver política pública de cultura nos municípios, e eles precisavam inovar, eles precisavam dialogar com a classe, saber o que era a necessidade, né, para construir uma política que se encontrasse com a necessidade do campo cultural de cada um dos 184 municípios, né? Mas o recorte, de fato, quando ele é recortado e quando ele é, né, utilizado aquelas distorções e parece, né, pode provocar essa interpretação no campo, e foi usado ali, mas também rede social, né? Ele cria uma comoção, aí depois que isso também é um, né? Cadê as pessoas que estavam tão interessadas, né, ali em debater esse tema? Vamos continuar debatendo, porque ele é um tema extremamente relevante, como eu falei, ele é, no meu entendimento, ele é o principal assunto até o final da gestão do presidente Lula e do governador Eumano. Estruturar isso. Não pode perder essa oportunidade de estruturar, porque se a gente simplesmente sair só lançando um monte de edital, o estado do Ceará vai receber até 2026
mais de 600 milhões de reais do governo federal para investir em cultura, fora o recurso do Tesouro Estadual. Se eu simplesmente sair lançando um monte de edital sem estruturar a política, isso não vai... Isso pode não nos levar a muito lugar, e quando acabar esse recurso, porque a Política Nacional de Blanc vai só até 2027, se eu não tiver estruturado, a gente pode voltar para o mesmo lugar, né, de ausência, de muita dificuldade, de falta de dinheiro, de muito sufoco que o campo cultural de fato passa. Né? Então, a pandemia foi muito cruel com o campo cultural, as pessoas passaram fome mesmo, né, e ficaram mesmo sem trabalho. Então, jamais eu seria... Eu acompanhei isso muito de perto, eu estava na secretaria, a gente articulava as redes de apoio, eu dediquei muito esforço da minha parte para executar a primeira Lei Aldir Blanc, né, lá em 2020. Então, assim, coordenei isso dentro da secretaria junto com o Fabiano. Meu papel era a coordenação geral da Lei Aldir Blanc para dar velocidade. Então, eu jamais, né, ali, com todo o esforço, empenho e dedicação que tive nos últimos anos a exatamente trabalhar, né, em prol do fortalecimento dessas políticas, jamais iria debochar das pessoas que fazem, sabendo, inclusive, conhecendo a realidade de muitas delas, né? Então, foi na época, foi meio difícil, assim, porque acho que foi a primeira vez que eu tive, né, uma exposição mais deturpada ali de uma fala minha, mas aí depois você vai também entendendo e vai aprendendo a lidar, né, com essa dimensão, que também tem ali um atravessamento do machismo que não dá para não colocar, né? Tenho dúvidas se o secretário fosse um homem, se a violência teria sido na mesma proporção, e a mediação das redes sociais também aumenta a violência, né? Ela faz as pessoas ficarem mais corajosas, né? Então, isso vem de uma forma muito violenta, que na minha visão não contribui. Mesmo dentro da discordância e da crítica, né? Eu acho que tem ali, a crítica ela é muito importante. A partir do momento que você é figura pública, que você exerce um cargo público, você tem que estar aberta às críticas, né? Mas elas precisam, se elas não forem feitas de uma forma de contribuir, de ser construtiva, ela implode o processo, e aí nem quem está fazendo a crítica, nem quem está na gestão, assim, ganha muito com isso, né? Porque eu acho que no final das contas a gente quer que as coisas melhorem. Podemos até discordar sobre o que é melhorar e qual é o caminho para isso. E aí a gente vai exatamente nos fóruns, nos espaços, nos conselhos, debater, né? E fazer pactos e construir consensos, né? Então eu acredito na política dessa forma, né? Acredito na gestão dessa forma. Então foi um pouco isso que aconteceu. Então, você estava falando aí de subsistência de edital, enfim, eu vou já chegar aí, porque eu tenho uma pergunta sobre como é que a direita se capitaliza com esse tipo de status, né, digamos assim, da cultura, mas já chego lá. Desculpa continuar nesse assunto, só mais uma coisa. Eu vi o vídeo e, assim, realmente, naquela circunstância, a forma como você falou, né, pode ter dado essa margem de interpretação, né? Você teria falado diferente? O que você acha? É claro, né, assim, você refletir sobre o que foi é sempre mais fácil, né, porque você vê ali de fato, né, eu talvez falasse, sim, de outra forma, com o mesmo princípio e o mesmo fundamento importante da reflexão, mas a forma, sem dúvida, eu seria mais cuidadosa, né? Porque para exatamente não dar essa margem, né? Eu acho que não é interesse, né? Mas assim, aquilo que eu disse, de que se a gente continuar apostando todas as nossas fichas e toda a classe artística, de todas as tipologias, de todas as linguagens, de todos os estágios e níveis, continuar disputando o mesmo espaço, a frustração, ela sempre vai ser o sentimento predominante. Então, a gente está num momento onde a cultura nunca teve tanto dinheiro. Não estou dizendo que é o suficiente, estou dizendo que nunca houve tanto recurso para a política pública de cultura. Mas o sentimento de insatisfação, o sentimento de falta de recurso ainda é o sentimento predominante. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender, né, que está acontecendo. Como que a gente pode organizar melhor esse gasto, já que os 184 municípios brasileiros, cearenses, né, brasileiros, porque foram 97% dos 5 mil e tantos municípios brasileiros que aderiram à lei e 100% dos do Ceará, né?
todos estão pela primeira vez. Aí tem município que está recebendo 70 mil, 80 mil, né? Ah, é pouco, mas antes era nada. Então, melhorou, né? Então, assim, por que esse sentimento de que melhorou não chegou ainda para a classe? Né? Então, eu acho que isso é uma reflexão que tanto a classe como quem está na gestão precisa entender. Será que é só falta de recurso? Será que não é uma melhor organização entre Estado e municípios? Será que não é uma melhor organização entre os instrumentos? Se eu crio, por exemplo, um edital Ceará das Artes, que é um dos principais editais, né, porque atende todas as linguagens artísticas, e esse edital vai atender do pequeno ao grande, o pequeno sempre vai perder. A chance dele perder sempre, porque como é que um artista que está começando vai disputar com um artista que tem 20 anos de trajetória? Tem que ser instrumentos diferentes. Tratar os desiguais de forma então, desigual. Então eu vou né? sempre, se eu não corrijo essas distorções que os instrumentos, por vários motivos, antes era pouco dinheiro, então era isso, o dinheiro que tinha era para aquilo e todo mundo ia disputar aquele dinheiro que tinha. Mas a gente sai dessa condição. A gente tem condições agora de, talvez, criar um edital para pessoas com mais de 10 anos de trajetória, criar um edital, aí os municípios criam um edital para minha primeira experiência, meu primeiro projeto, porque senão as pessoas que estão começando, elas vão sempre dizer, são sempre os mesmos que ganham. Ou então dizer, a cultura é muito difícil. A cultura é muito difícil, né? eu não consigo... arte, né? Então você vai criando uma série de leituras que elas, de fato, né, elas são reais, porque não adianta eu colocar um festival que tem 20 edições, 30 edições, como tem alguns festivais aqui no estado do Ceará que tem, para disputar com um festival que está na sua primeira edição. É injusto essas pessoas concorrerem no mesmo instrumento. Então, quando eu digo complexificar o sistema de financiamento da cultura, é isso. É eu ler como é o funcionamento do campo, como é a dinâmica do campo, né? E conseguir criar instrumentos e mecanismos mais adequados para as tipologias que existem, né, no Brasil e no estado do Ceará. Então, é claro que eu não diria mais da forma como eu disse, mas o fundamento do que eu disse, eu continuo achando que é urgente e necessário para o Brasil, não é só para o Ceará. Não é só para o Ceará, tanto para adequar a política à realidade da classe e à dinâmica do setor, né? Como também, se eu trabalho com muitos editais, com valores muito pequenos, eu também gero algo insustentável para a gestão. E aí você vai criando uma coisa que ela não tem sustentabilidade, então não adianta. Eu preciso, se eu quero que seja uma coisa que tenha vida longa, né, que seja eficiente, real, que seja real, eu preciso lidar com os dados de realidade que eu tenho e com as dificuldades que eu preciso enfrentar para fazer aquilo acontecer. Né? Então, não diria daquela forma, com aquelas palavras, né? E no momento, como estávamos entre os pares, gestores e gestoras, então ficou um tom ali como se fosse um pouco de brincadeira. Mas era um assunto muito sério que a gente falava, né? E se a frase não tivesse sido cortada, a continuidade da minha fala daria para ter a distorção não ficaria tão ruim, né? Por isso que fiz questão de esclarecer que não era aquilo, inclusive de pedir desculpa para as pessoas que se sentiram, né, ofendidas, porque eu acho que tiveram pessoas que se sentiram, caraca, eu estou aqui passando necessidade, né, esperando há 4 meses o resultado desse edital e a secretária fala um negócio desse, né? Então isso eu entendo ter magoado, ter sido hostil para algumas pessoas, né? Por isso que fiz questão de esclarecer, né? E na verdade o meu desejo é de conseguir estabelecer canais que a secretaria agora, né? Mas eu também, enquanto ator político, continuo como militante do setor cultural, estabelecer canais de diálogo, né? Com esses grupos, com essas pessoas, para vamos então aqui encontrar uma solução, né? Para que a sua condição saia da precariedade que marca o campo cultural, da informalidade que marca o campo cultural. E não só né? da precariedade financeira, né, secretária? Sim, porque existe uma questão, a pessoa escolhe a arte para viver, você não consegue viver da arte, é frustrante, né? Exatamente. Assim como seria para um médico, para qualquer profissional. Vamos avançar aqui, eu vou começar a política, mas eu queria só fazer mais uma perguntinha sobre a cultura, né? Essa continuidade, né, do edital na cultura como a principal ferramenta do setor,
é um discurso que foi encampado pela direita, né, mais conservadora, e pela extrema-direita. Né, no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, você tinha isso muito mais armado, né? Tinha a questão, a lei da Rouanet é algo em que eles tocam, a lei Rouanet, desculpa, é algo em que eles falam muito, né? Como é que a esquerda, o campo progressista, já que a cultura é historicamente mais ligada ao campo progressista, na valorização da cultura, como é que dá para criar um modus operandi da cultura, digamos assim, de maneira a destruir, né, a quebrar esse paradigma que a extrema-direita tem e a direita mais conservadora, de que a cultura só vive de edital e ninguém trabalha. Exatamente. Eu acho, na verdade, primeiro que a gente dizia muito, né, que o governo passado não é que ele não tivesse uma política cultural, né? Ele tinha uma política cultural. É um governo, inclusive, que mobilizava fortemente os seus campos de apoio a partir de pautas morais que são fundamentalmente culturais, né? Então, só que você pegar a ditadura militar, se você pegar os regimes autoritários, né, fascismo, nazismo, eles tinham uma linha de fortalecimento da cultura, né, da ideia do nacionalismo, né, só que uma cultura baseada ali em princípios, em lógicas completamente divergentes daquilo, inclusive, que está na Constituição brasileira, da liberdade de expressão, né, do direito de manifestação, da valorização, né, das expressões, da liberdade artística, de criação, claro, tudo isso dentro, né, Então, a narrativa, né, que a direita cria, inclusive para atacar, como você disse, um setor que sempre foi muito mais vinculado, né, a governos de esquerda, a pautas progressistas, é exatamente para fragilizar. Né? Então, destruir a Lei Rouanet, que é um dos principais mecanismos de financiamento até hoje da cultura brasileira, né, era uma estratégia de atingir uma classe, de atingir pessoas, né, que estavam ali na defesa contrária, né, ao que o governo passado vinha buscando, né, fazer. Então, eu acho que parte desse processo faz também ser tarefa nossa reafirmar a importância desses instrumentos, né, afirmando que tem algo que precisa ser corrigido, e agora a ministra Margarete tem feito mudanças importantes na Lei Rouanet para garantir a regionalização, para garantir que tenha capilaridade. Então, criou a Rouanet Favelas, criou a Rouanet Norte. Você tinha antes menos de 2% da Rouanet em toda a região norte. Então, a ministra Margarete articula algumas empresas e cria uma Rouanet específica para a região norte. Uma espécie de fundo constitucional. Tem o FNO, o FNE, o FCO. Vai fazer a mesma coisa para o Centro-Oeste, que também, porque antes a Rouanet ficava 90% sul-sudeste, principalmente sudeste, principalmente Rio de Janeiro, né? Então, ela tem criado estratégias para dar mais transparência, né, para regionalizar esses recursos, para vincular esses investimentos a políticas, né, de interesse do Ministério da Cultura. A gente lançou, pouquinho antes de eu sair, o Cariri Criativo, que é a Rouanet agora ela vai poder investir não só em festivais, lançamentos de livro, turnês de espetáculos, mas ela vai poder investir em projetos de desenvolvimento territorial. E a primeira experiência vai ser aqui no Ceará, lá no Cariri, né, junto com o Banco do Nordeste. Então, isso são inovações que vão qualificando, né, a Lei Rouanet, mas sem nunca dizer que essa imagem, né, de que o artista não trabalha, é vagabundo, quer pegar o dinheiro público, né, contribui, na verdade, para a fragilização da argumentação política de que nós precisamos aumentar o investimento em cultura. O que a gente precisa, na verdade, mostrar e trazer como referência, inclusive outros países no mundo, é o quanto a cultura, por exemplo, foi importante para a saída da crise econômica de Portugal, o que é Londres sem a economia criativa, o que é Paris sem a economia criativa. Né? Então, quando você pega as grandes... o que é Nova York sem a economia criativa. Né? Então, a gente precisa, na verdade, olhar para o setor cultural, o setor criativo, tanto com a sua importância simbólica, humana, para o desenvolvimento das pessoas, né? Nós estamos precisando disso, de instaurar uma convivência positiva, pacífica, ocupar os espaços públicos, né? E transformar isso, né? Adolescentes, jovens, que muitas vezes se perdem nas ruas, né, secretária? Ter ali um campo, né, de criação, de interesse, né, que seja
Porque às vezes, vamos ocupar o tempo livre. Tá, vamos ocupar com o quê? Né? As pessoas estão, né? A gente está ocupada, a gente está, né? Então, como também olhar como um campo econômico. A indústria do audiovisual, a indústria de games, são indústrias fortíssimas no mundo todo. O Ceará tem uma potência imensa, já em desenvolvimento e ainda a ser explorada. Né? Se você olha o Ceará, uma das principais economias do Ceará é a economia têxtil, mas você trabalha muito com a dimensão da indústria. Cadê os criativos? Cadê a moda autoral, que também é fortíssima no Ceará? Vamos também pensar políticas de incentivo para esse setor, né? E não só para a indústria, né? Vamos olhar para o design, né? O design cearense também, que se encontra com artesanato produzindo coisas incríveis e únicas, né? Então você tem, por exemplo, a Catarina Mina, que exporta para mais de 10 países, né? Então você tem ali uma potência que ainda está muito adormecida, que ainda tem muito a ser explorado, e na verdade a gente tem que olhar para a cultura dessa forma. Agora, de fato, a extrema-direita tem conseguido muito mais do que o campo progressista se apropriar de algumas pautas, se apropriar de algumas agendas, né, e distorcer a seu favor, né? E aí eu acho que cabe a nós também entender um pouco, não se igualando, porque eu acho que não devemos usar necessariamente as mesmas estratégias, né, mas um desafio que eu acho que a gente tem é de como a gente torna essa discussão que a gente está tendo agora algo que não seja nichada. Né? Como que a gente conversa com a população para que na pesquisa de opinião, que vem lá a identificação da segurança pública, não é? E da saúde como as principais necessidades sentidas pela população, apareça também a cultura. Né? Eu acho que no dia que sair uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de intenção de voto ali, que a cultura é importante. Eu acho que a gente avançou um pouco na nossa luta, né? Então a gente tem ainda esse desafio de fazer com que essa discussão sobre a importância da cultura nessa outra perspectiva, ela seja percebida, ela seja sentida pela população de uma forma geral, porque a política cultural, ela é para os artistas, para os agentes culturais, para os técnicos, para os produtores, mas ela é para a população. O direito cultural é um direito que todas as pessoas têm, de todas as idades, de todos os territórios, né? E a gente ainda não consegue, né? Ainda, essa discussão ainda tem uma distância, né? As pessoas ainda não vivenciaram, né, essa experiência do contato com os equipamentos culturais. Isso ainda é muito, infelizmente, ainda é muito concentrado, né? Então acho que esse é um desafio grande para que esse discurso, né, superficial, sem fundamento, muitas vezes ancorado em coisas falsas, em notícias falsas, não consiga ganhar tanta adesão e tanta força, não é, nas classes todas, né? Tanto que eu não ia dizer classes populares, mas não é só. Você vê gente de todas as classes sociais, por exemplo, encampando esse discurso sobre a Lei Rouanet, né? Então, como que a gente consegue ter mais espaços como esse, né? A mídia tem um papel importantíssimo, né? Os canais de comunicação têm um papel importantíssimo, né? Que a própria mídia agora e o jornalismo tem também se transformado para estar nessas outras plataformas, né? Então, é muito importante que isso possa ser tratado e ser discutido, né, nas escolas, né, em outros lugares que a gente possa sair do grupo de interesse sobre a cultura. A cultura precisa passar a ser, como diz Gilberto Gil, a cultura não pode ser extraordinária, né? Ela tem que ser ordinária, ela tem que ser arroz e feijão, tá na mesa de todo mundo, né? O tempo inteiro. E infelizmente essa ainda não é a realidade do Brasil, né? Mas exatamente por isso que a gente tá aqui. Tá certo. Secretária, vamos para a segunda parte, então, da entrevista. A gente vai falar sobre política, já caminhando para o final, porque eu sei que a senhora tem agenda também. Bem, o seu partido hoje, né, não hoje, mas já vem há pelo menos 2 anos construindo uma trajetória de se reerguer, né? A chapa Lula-Alckmin foi decisiva para isso, você vê replicando, né, em vários estados, né? E claramente chegou aqui, né, aqui no Ceará, né? Como é que está essa discussão dentro do seu partido sobre a importância do partido, né, os nomes que eram da antiga fase do PSB, digamos assim, né, eles estão aceitando com tranquilidade esse momento? Há divergências dentro do próprio partido? Como é que é? Eu sou recente no PSB, né, me filiei há relativamente pouco tempo ao partido, apesar de ser um partido que sempre respeitei, né, o PSB tem trajetória, tem história, né, no Brasil
e em vários estados, né, assim, brasileiros, no próprio Ceará, né, então eu estou chegando, né, estou começando a participar dos espaços partidários, conhecer mais ali também todas as pessoas, né, do partido, mas eu penso que sim, né, assim, o PSB, primeiro que sempre haverá divergências dentro de grupos, mas divergências saudáveis, né, assim, divergências que são tratadas dentro dos espaços de discussão, com construção de consensos, né, e com a condução ali muito competente, não é tanto do doutor Eudoro, que hoje está na presidência estadual, como do senador Cid, que é uma liderança política importante do Ceará e, obviamente, dentro do PSB, o Osmar, que está na presidência do diretório de Fortaleza, então uma condução muito experiente sobre esse processo que visa exatamente fortalecer, né, o partido no estado do Ceará. Essa vai ser uma eleição importante, né? O PSB vai disputar prefeituras em vários municípios do Ceará e, claro, vencer essas eleições, né, é um passo importante para consolidar, né, essa dimensão do partido e consolidar principalmente a agenda política, né, do PSB. Isso é algo que eu vejo com muita alegria também de estar chegando nesse momento, porque uma das discussões que a gente faz no campo cultural, né, nesse campo da política de direitos humanos, de cultura, de própria política de juventude, né, é a necessidade da gente fortalecer a discussão disso dentro dos partidos e dentro das candidaturas municipais. Né? Então, isso é uma oportunidade muito grande. Né? Assim, o governador Eumano também, um pouco antes de eu sair, a gente lançou a primeira experiência fundo a fundo. Pela primeira vez, o estado do Ceará descentralizou recursos para os fundos municipais de cultura. Isso visa exatamente fortalecer essa política municipalista da cultura. Então, eu percebo que o PSB tem se consolidado como um partido importante, tanto nas esferas municipais, como também na esfera estadual. É um momento bom de entrar, porque é um momento exatamente de construção, né? E você fazer parte desse processo. Assim, para mim é uma alegria e uma oportunidade muito grande, né? Poder estar ao lado de figuras como Eudoro, né, como o senador Cid, que tem ali uma trajetória pública que inspiram, né, e que estão nesse processo de reconstrução do PSB, de fortalecimento do PSB aqui no Ceará. Essas eleições municipais vão ser importantes, né, para o PSB vai disputar eleições em muitos municípios e eu espero não só poder conseguir contribuir para a vitória em algum desses municípios, mas também contribuir para o pensamento político, programático, inserir a cultura, inserir os direitos humanos, inserir um pensamento sobre uma dimensão de uma nova cidade, o que é que as cidades contemporâneas, principalmente as grandes cidades, né, precisam para que a vida seja mais justa, seja menos sofrida, né, para a grande maioria da população, a própria cidade de Fortaleza, né, que tem aí muitos desafios urbanos a serem enfrentados. É uma discussão que eu gosto muito, que eu acho que se encontra muito com a cultura, né, e que é urgente. A gente tem visto aí o fracasso desse modelo de cidade, né, tanto da perspectiva da violência pública, da perspectiva ambiental, que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas o que acontece em áreas da cidade de Fortaleza, né, e que se a gente não olhar para isso na perspectiva de um novo pensamento sobre um novo modelo de gestão das cidades, né, e isso tem muito a ver com o que a gente vai viver nesse ano. Né, então, estar num partido que está em um movimento de se reconstruir, que está em um movimento de crescimento, é uma oportunidade também de contribuir com a inserção dessas agendas e desses pensamentos, né, no pensamento público, né, sobre política pública, sobre gestão pública, que é o campo que eu gosto, que eu me dedico, né, e espero poder contribuir com o PSB, né, aprender, irei sem dúvida nenhuma aprender muito e gosto muito de chegar em novos desafios, de estar em novos lugares, né, e espero conseguir também contribuir, né, com o PSB para que a gente está precisando no Brasil, né, fortalecer os partidos, voltar uma referência positiva sobre a política, a presença das mulheres, exatamente. Né? Então, acho que isso é uma coisa que mobiliza muito, né? Às vezes, quem olha de fora acha que, né, tá ali, tá, porque né, acha bom, é um privilégio, mas às vezes a decisão de estar na vida pública e principalmente concorrer a cargos eletivos não é uma decisão tão fácil, né?
Passa, inclusive, por vencer barreiras dentro do próprio partido. Exatamente, né? E para as mulheres, como você, né, colocou, é ainda mais. Tem outras camadas, né, de desafios. Então, é um pouco perceber, né, e perceber a partir do coletivo, porque esses espaços também só fazem sentido quando eles são só sobre você, eles não fazem muito sentido, né? Eles só fazem sentido quando você tem ali um grupo, um coletivo que também inspira, que também mobiliza, que constrói junto, né, o desejo de estar nesses espaços e de construir. Então, eu espero que o PSB cresça, se fortaleça. A gente tem precisado disso no Brasil, de fortalecer novas lideranças, né, de fortalecer pessoas que possam trazer boas referências para a política. A gente não pode contribuir para alimentar essa fala relativamente fácil de que na política ninguém presta, de que na política que os partidos não prestam, porque isso abre espaço exatamente para o que de pior se manifesta na política. Então a gente, na verdade, precisa ocupar esses espaços e buscar trazer novas pessoas, né, conectar com os movimentos urbanos, né, oxigenar esses espaços, atualizar para o século XXI. Temos que atualizar a gestão pública, né, e a luta política para o século XXI. Os movimentos estão aí fazendo isso todo dia nos territórios, né, e isso precisa vir para dentro da esfera política, política partidária, para estar nesses lugares também de poder e de protagonismo. Né? Então, um pouco isso, e estou com essa dedicação aí para esse próximo período. E muita vontade, porque nessa pergunta agora, essa última que eu fiz, o verbo que você mais conjugou foi construir, tá? Contribuir, construir, né? E aí me vem, obviamente, a próxima pergunta, né? Como é que está a discussão do seu nome dentro do partido para ocupar um potencial aí vaga, né, de vice na disputa? Eu lembro que um pouco mais atrás, lá ainda ali em abril, maio, né, existia uma quase certeza do seu nome, né? Depois a gente até deu isso em primeira mão. Dentro do próprio PSB existe ali alguns defendendo o nome da vereadora enfermeira Ana Paula, e aí, depois disso, o próprio Evandro, né, presidente, já meio que não deu mais, fez tanta sinalização, né, e eu entendo que isso é um movimento político que tem que acontecer de fato, é uma estratégia, né? Exatamente. Mas a preço de hoje, entrando no mês de julho, mês das convenções partidárias, daqui a pouco vocês vão estar no mês, isso, daqui a pouco vai se saber, né? Daqui a pouco vai se saber, mas como é que está isso hoje? Né? Eu acho que é isso que você disse mesmo, né? Você sabe muito bem, né, essas discussões sobre constituições de chapas, né? E elas têm o seu tempo de acontecer, tem ali a sua dinâmica. O Ceará passou, né, relativamente de forma recente, por mudanças na configuração partidária relevantes, né, que mexeu com lideranças importantes do Estado, que mexeu com partidos importantes do Estado, e isso ainda reverbera, né, isso ainda reverbera até agora, né, então é natural que a gente tenha esse tempo necessário, e eu estou muito tranquila de atravessar esse momento, porque a tarefa que você vai cumprir, ela, no final das contas, não é a coisa talvez mais importante, não é? Você está ali na agenda política, nessa construção, eu confio nas pessoas que estão liderando esse processo, então é natural que o PT, nesse momento, esteja conversando com os partidos, é uma coligação, né? Não vai ser uma eleição feita só por dois partidos, né? Não vai ser uma disputa feita, na verdade, você tem a federação, PT, PCdoB, PV, e acho que mais 6 partidos, se não me engano, que estão ali já no primeiro desenho de um arco de aliança. Então, essa primeira etapa é isso, é conversar com os partidos. Tem partidos que têm força política, que têm força eleitoral, e a estratégia precisa ser montada pensando no programa e pensando na vitória do Evandro, né? Que é o pré-candidato que reúne esses partidos na disputa para a Prefeitura de Fortaleza. Então, depois de escolhido qual será o partido, será feita discussões dentro de cada partido, né, sobre o nome que melhor representa. Isso é feito baseado em perfil, baseado em pesquisa. Né? Então, as pesquisas atuais dentro do partido, as internas, nomes, rejeição. Eu acho que a gente teve um agora que foi publicado, né, da Datafolha. Sim, isso mostra um pouco as internas do partido. Aí você tem ali a discussão que é interna, né, de dentro de cada partido, de dentro de cada grupo, né? Você tem as pesquisas públicas que já dão indícios. O Evandro é um nome que tem um potencial enorme de crescimento, né? A gente vê ali o Camilo e o Lula como figuras importantes no que diz respeito a
a referência de voto, né, que isso fortalece esse grupo do qual eu faço parte. Então, nesse momento, eu estou com toda a tranquilidade do mundo, me colocando, né, me coloquei à disposição, topei fazer ali a movimentação, né, que o Eudoro, né, e outras pessoas que conduzem esse processo, né, dialogaram comigo, dialogaram com o meu grupo, né, para que isso fosse feito, mas muito mais para contribuir com esse processo do que eu digo muito, né? Eu estou para somar, estou para contribuir, né? E estar ou não estar, né, como vice do Evandro, isso para mim é uma consequência, né, de trabalho, isso para mim é uma consequência de leituras políticas, então eu não estou. Eu acredito que isso tem seu tempo, né? As conversas precisam ser feitas, os processos precisam respeitar, o processo precisa respeitar essas etapas, né? É um processo que só, para mim, só faz sentido se ele for coletivo, se ele for uma decisão coletiva. Eu não estou ali para me autorrepresentar, né? Eu não estou ali por um desejo pessoal, né? Então, esse caminho eu não acredito, então por isso que não, né? Não cultivo a minha caminhada inspirada nessa forma. Então, se é coletivo, então tem que conversar com todo mundo, né? A gente precisa, na verdade, fortalecer esse arco de aliança, fortalecer as lideranças dentro desse projeto. Não é uma eleição fácil, é uma eleição aí com muitas pessoas disputando, a extrema-direita ainda muito forte, né? Em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, né? E eu me preocupo é com isso, né? Assim, a minha maior preocupação é com isso. Então, o papel que for, né, designado para que eu exerça, né, nesse processo, para contribuir para o enfraquecimento da extrema-direita, para o enfraquecimento das violências, né, para a construção ali de um caminho político que mude, que consiga mudar, trazer mais dignidade, mais igualdade para a vida das pessoas do Ceará, de Fortaleza, eu vou estar muito tranquila. Sou psicóloga, sou gestora pública, é o que eu gosto de fazer, não é? Confio muito na condução do processo pelas pessoas que estão fazendo, né? E tô tranquila, assim, tô participando dos debates, aproveitando, né, para conversar um pouco, para circular um pouco em alguns lugares da cidade de Fortaleza que eu tinha muita vontade de fazer e a função, né, não me permitia, né, para me entrosar no novo partido, né, para conhecer as pessoas, participar do diretório de mulheres, que é liderado pela Dani, enfim, ir contribuindo e me achegando nesse lugar, né, e participando das discussões, né? Ou seja, então cativando o carisma do partido. Eu tô tranquila, exatamente, eu tô né? tranquila, sabe, assim, não é uma coisa eu não estou brigando para ser vice do Evandro, não, eu quero contribuir com o projeto, né, e fui acionada. Gostava muito de ser secretária da Cultura, é uma agenda que eu gosto, que eu me envolvo pessoalmente, que me mobiliza muito, né? Então, fui acionada a fazer esses movimentos que fiz, né, nesse último período de mudança de partido, de me licenciar da secretaria, né, porque faz parte nesses processos de escolha de chapa, né, de escolha de composição para a disputa de eleições, sejam municipais, sejam também ali no nível estadual, federal, faz parte, você movimenta um pouco algumas pessoas. Na verdade, eu me sinto honrada de ter sido acionada, de ser uma figura que posso, né, que sou percebida como alguém que posso contribuir com a agenda política aqui no estado do Ceará. Me sinto honrada e acho que isso é fruto do meu trabalho, né, isso é fruto da minha militância política, da minha construção, né, que ao longo desses últimos 15, 20 anos eu venho traçando, né? Então, a honra ela vem sempre também, geralmente, com um desafio, né, de você honrar a honra, né, de ter sido ali lembrada, digamos assim, mas estou muito tranquila, né, porque respeito esse tempo, respeito o caráter coletivo da decisão, né, e estarei, né, junto, né, tanto aqui em Fortaleza, como também em outras cidades, que para o PSB seja estratégico, que eu possa contribuir, né, de alguma forma. A gente tem Sobral, que é a minha cidade, né, e que eu tenho ali uma ligação afetiva com a cidade, né? E minha mãe é agora pré-candidata oficial do PSB, foi anunciada agora recentemente, então, obviamente, é uma cidade que me interessa, né, em me envolver, né? isso, né?
tem outras cidades do Ceará que são muito importantes, né, para o estado do Ceará e que a gente construiu também politicamente, né, ao longo desse tempo no campo das políticas culturais, né, a gente tem ali a região do Sertão Central, região do Cariri, o litoral, então eu quero, na verdade, contribuir para que nós tenhamos uma boa leva, uma boa safra, como se diz, de prefeitos e prefeitas, né, conduzindo os municípios cearenses, né, e se afastando dessa pecha de extremismos que tem feito tanto mal para o nosso país, né? Ainda bem que o Ceará se preservou um pouco dessa mas não tá imune, né? E é um tipo de política, é um tipo de forma de fazer política que eu não acredito, que eu acho que só gera violência, né? E violência de várias ordens. Então, a minha disposição e o meu ânimo é para esse tipo de contribuição. Se me for designada, né, uma tarefa específica, cumprirei com o que eu tenho de melhor, né, darei, como sempre faço com as minhas tarefas, o que eu tenho de melhor, de mais competência, né, darei ali o meu melhor na tarefa que me for designada. Mas hoje a minha conexão é com a agenda política, né, assim, com a agenda política, qual é o pensamento que a gente tem para esses lugares, para o Ceará, como que a gente pode contribuir para que os prefeitos e prefeitas eleitos agora nesse processo, né, contribuam para a redução desse extremismo e, dentro da minha concepção política, ideológica, se afastando da extrema-direita, né, se afastando da extrema-direita. Então, um pouco isso, estou bem tranquila. Tá bem. Eu ia fazer minha última pergunta, mas eu perguntar só uma coisinha antes. Eu estava conversando com umas fontes do PSB ali no começo do mês passado, eu acho sim, e eles disseram que foi do próprio Evandro a demanda de ter uma mulher na chapa, né? Você falou de ter sido chamada, ter sido, né? Quem foi que fez esse convite para você, assim, especificamente? Quem me ligou fazendo o convite foi o doutor Eudoro, que é presidente do PSB no Ceará, né? Ele foi a primeira pessoa que fez um contato comigo, né? Me chamando para conversar, né, obviamente alinhado com o senador Cid, uma pessoa que eu respeito demais, né, e assim, que é uma liderança política, né, do partido, mas a primeira pessoa com quem eu conversei sobre esse assunto foi o doutor Eudoro, que eu acho um homem incrível, né, um homem público incrível. Então, foi ali com ele que começou a conversa. No primeiro momento, confesso que me pegou um pouco de surpresa, eu de fato não esperava, né, assim, fazer esses movimentos, né, todos de mudança de domicílio eleitoral. Eu sou sobralense, votava em Sobral até então, né, e mudança de partido, mas eu sempre tive muita disposição para esses processos, né? Se eu estou na vida pública, se eu faço parte de um projeto, essas decisões também não são só minhas, não são só sobre mim, né? Então, quando ele me chamou, depois, obviamente, conversei com o governador, eu era secretária de Estado, então eu precisava, né, conversar com ele também, que me liderava ali, né, enquanto secretária, e me lidera também, assim, né, me liderava também do ponto de vista político. E foi super tranquila a conversa com o governador Mano sobre... Foi tranquilo nesse sentido de entender que esse é um momento de imaginar cenários, né? Então é um momento que está todo mundo ali imaginando cenários. Então, meu nome, sim, a partir desse momento de que se sinalizava a preferência por uma mulher, né, compondo a chapa juntamente com o Evandro, o meu nome foi um dos nomes que foi cogitado como possibilidade, e como eu disse, né, eu fico honrada com isso, né, de ser vista como uma pessoa que está ali como um campo de possibilidades, né, um campo de pessoa que pode contribuir com essa agenda, né? Então foi ele, e a partir dele as conversas que precisavam ser feitas, obviamente, né, para que essa decisão fosse tomada tanto do ponto de vista político como do ponto de vista pessoal, né? Então, me ocorreu agora só independente, né, se seu nome, outro nome, enfim, mas se for uma mulher de fato que vence as eleições, vamos fazer a primeira vice-governadora mulher, vice-prefeito, primeira vice-prefeita mulher. Eu acho que sim. Nós tivemos a Maria Luísa e a Luiziane, prefeitas, né? Mas eu acho que vice-prefeita... Ontem eu estava estudando umas coisas de prefeituras de Fortaleza, umas datas, eu não vi nenhuma. Realmente tá lembrando, mas é isso, eu acho que isso quando você vê, né, assim, lá em Sobral, né, minha mãe sendo eleita, ela será a primeira prefeita mulher de Sobral, como foi a primeira governadora, né? Então, isso mostra também a surgência das mulheres estarem de fato nesses lugares. E isso é uma das coisas que me anima, né? Assim, no sentido de
por quê, né? Por que está na vida pública, por que está na vida política, né? Então, são transformações que eu acho que são importantes para a gente superar ainda alguns desafios que a gente tem e que nós tenhamos muitas mulheres disputando, né? No estado do Ceará, em outros municípios. Nós temos boas prefeitas, nós temos alguns municípios no Ceará que são liderados por mulheres, que elas possam ser reeleitas quando, né, forem o caso, e que possam vir muitas outras disputando, tanto o executivo como também o legislativo, que a gente olha pouco às vezes, a gente não dá tanta importância para conhecer o perfil dos vereadores e vereadoras, né, que a gente vota, e que tem uma importância enorme. Ponta, Tem né? importância enorme. Né? O prefeito ou a prefeita não avança se não tiver uma Câmara dos Vereadores comprometida, né, com esse processo. Então, aproveito também aqui para dizer que a gente tenhamos atenção em quem a gente vai dar o nosso voto, né, para vereador, para vereadora dos nossos municípios, e logo na sequência deputados e deputadas, né, porque é um espaço muito importante e que pode atravancar muito. O prefeito pode ser maravilhoso, super comprometido, se ele tiver uma Câmara que trava, ele consegue avançar muito menos do que ele poderia, né? Então, atenção aí nos nossos votos.